Para aproveitar que você está em pé, abra sua Bíblia comigo no primeiro livro da Bíblia. Nós vamos fazer a leitura no livro do Gênesis, capítulo 21, e no versículo de número 9. Capítulo 21, versículo 9, o texto na Bíblia diz assim: E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia que tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: Deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho Isaque. E pareceu essa palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: Não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Para finalizar o 13, mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é a tua semente. Você diz amém. Senta glorificando, exaltando o nome do Senhor Jesus. Amados, que motivo de alegria poder estarmos aqui nessa noite. Eu quero ser grato a Deus pela vida do pastor Heriberto, conhecendo esse homem de Deus, pastor Anísia. Que Deus continue dando muita saúde, muita paz, muita sabedoria para o senhor, para a senhora, cada vez mais em nome do Senhor Jesus nessa terra, em tudo. Também a irmã Márcia, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Obrigado também por aceitar o convite do nosso amigo, irmão pastor Eliseu. Deus abençoe muito a sua vida. Ao pastor Eliseu, que é um amigo, dispensa comentários, um homem de oração. Eu cresci na igreja, meu pai foi pastor da igreja pentecostal Deus e Amor durante muitos anos em São Paulo, depois fomos para Goiânia. E das coisas boas que meu pai me ensinou, das muitas que ele me ensinou, foi oração. Eu fui batizado com o Espírito Santo na sala, na marra. Meu pai falou assim, ó, ajoelha, começa a orar que o Espírito Santo vai te batizar. Eu era menino. Eu falei, como que vai me batizar, pai? Ele falou assim, ó, vai dando glória, aleluia, aleluia e glória. E eu fui, glória, aleluia, e não batizava. Eu falei, pai, não está batizando, não. E ele falou assim, eu estou indo aí. Meu pai grandão, pastor Carlos Maia, saudoso pastor Carlos Maia, já está em Deus, em Cristo. Ele chegou na sala, eu adolescente, ele colocou a mão no meu peito, colocou a outra mão nas minhas costas, começou a apertar, comprimindo, e começou a falar assim, ó, batiza Jesus, batiza meu filho. Só que ele foi apertando tanto que eu fiz a oração mais esquisita da minha vida. Eu falei, Jesus, em nome de Deus, me batiza logo que ele vai me matar. Ele estava me comprimindo e alguns minutos eu fui batizado na sala. Aí eu fui batizado e ele falou assim, levanta. Ele pôs a mão na minha cabeça e falou assim, receba variação de línguas. Vai ser batizado, não é para ficar falando balá, balá, não. Deus vai te dar variação de língua. Ou seja, o ambiente de oração é um ambiente que eu cresci, graças a Deus. Quando o pastor Eliseu falou do culto de oração aqui, eu falei, pastor Eliseu, se eu não puder pregar, eu vou lá, nem que seja para estar junto. É esse ambiente que a gente precisa estar, que a igreja tem que estar. E eu dou graças a Deus pela vida do pastor Eliseu, porque eu conheci ele num ambiente de oração. E sendo ambiente de oração, a gente entende que Deus ele não apresenta pessoas, ele te conecta com propósitos através de pessoas. Então eu louvo a Deus, a igreja só tem a ganhar também com a vida do pastor Eliseu. Eu tenho certeza que Deus será glorificado mais ainda nas nossas vidas, em nome de Jesus. Queridos, antes de ministrar, eu trouxe alguns livros, o pastor falou sobre família. E a minha esposa é pastora, é psicóloga, ela tem um trabalho no sul da Flórida com mulheres de igreja, e esse trabalho foi crescendo tanto ao ponto de se tornar um grupo que hoje faz conferências uma vez por mês, e ela escreveu o livro dela para mulheres, né? Claro, não é para homens, o livro para mulher. O título do livro é Respira Mulher. Ela fez uma aplicação dentro da psicologia, mas com conceitos bíblicos, sobre a fadiga da mulher. Tem mulher que pensa que é Mulher Maravilha, que ela não tem que descansar. Tem que descansar, mas não aguenta. Daqui a pouco está dando um burnout, está dando uma depressão, uma ansiedade, síndrome do pânico.
E o desgaste, então, o ciclo vicioso da América é perigoso. Levanta casa, casa, trabalho, trabalho, casa, casa, igreja, igreja, casa, casa, trabalho, trabalho, casa, casa, igreja. Isso aí vai cansando, desgastando. Chega uma hora que a pessoa fala, eu não aguento mais. Não é que ela não aguenta, é porque o termômetro dela já está falando, você está no limite, você está no limite, você está no limite. E aí, como que faz isso? E aqui ela fala muito sobre isso, tem testes sobre ansiedade, testes de psicologia. Ela falou, eu esqueci, teste de quê que você falou? Autoestima, devocional de 21 dias, porque você pode anotar, escrever o que você está lendo, o que está acontecendo. É muito bom mesmo, sou suspeito em falar. E esse aqui é o que eu escrevi com ela para casamento, para família. 12 segredos de um casamento feliz. E nós abordamos aqui 12 temas importantes, inclusive para a igreja. Sendo filho de pastor, ela filha de pastor, a gente passa por muitos problemas. Eu falo a gente, não eu e ela, mas todo mundo ajudando uns aos outros. E parte do gabinete que a gente atende lá embaixo da nossa igreja, 90% dos problemas que chegam no gabinete pastoral não é espiritual, é relacional. Quase ninguém chega no gabinete falando, pastor, ora por mim que a pombagira está em mim, o capeta está no meu corpo, pastor, o diabo está na minha cabeça. A maioria fala, pastor, meu casamento está ruim, meu problema com meu filho, problema no financeiro. Então é problema relacional ou falta de gestão. E aqui a gente fala muito sobre isso, para ajudar a igreja a crescer. Talvez seja bênção para a sua vida, tá bom? Eu vou deixar com o pastor Eliseu lá fora, você pode adquirir se você sentir, vai ser bênção em nome do Senhor Jesus. O texto lido no livro do Gênesis é um texto bem conhecido, um texto pregado, mas é um texto muito triste também, porque essa passagem ela está falando de um abandono. Aqui dentro desse texto, no capítulo 21, nós temos uma casa, e dentro dessa casa tem Abraão, tem Sara, tem a outra mulher, Agar, e tem 2 filhos do mesmo homem, mas de mulheres diferentes. Então, nós temos, de um lado, Ismael, que nasceu primeiro e está crescendo, e do outro lado nós temos Isaac, que nasceu depois, e é bem menor do que Ismael, mas Ismael está crescendo mais do que Isaac. Ambos moram juntos, debaixo do mesmo teto. Chega um momento que Sara, a mulher de Abraão, ela não vai aguentar ver o crescimento de Ismael. Ela vai olhar para Ismael e ela está percebendo que Ismael está desenvolvendo, está crescendo. Ela vai olhar para Ismael e ela vai chegar no marido dela, Abraão, e ela vai dizer, Abraão, eu vou dizer as palavras para hoje no contexto bíblico. Ela está dizendo, Abraão, eu não aguento mais ver esse menino aqui dentro de casa, esse Ismael. Esse Ismael não é filho meu, é filho seu com a outra mulher. Eu não quero esse menino aqui dentro de casa. Abraão, você dá um jeito e coloca esse menino para fora. Abraão, você dá um jeito e tira a mãe e o menino de dentro de casa. Abraão não queria fazer aquilo, mas Deus vai falar para Abraão, Abraão, pode fazer conforme Sara está pedindo. Abraão chega para Agar, entenda isso, como isso aqui é profundo. Abraão vai chegar para Agar e ele vai dizer para a mãe de Ismael, vai dizer, olha, não dá para vocês viverem mais aqui. Vocês precisam sair daqui. A Agar está perguntando, mas nós vamos para onde? Eu não tenho lugar para onde eu ir, para onde eu vou? Abraão está dizendo, eu não sei para onde vocês vão, mas vocês não podem ficar aqui mais. Abraão pega, memorize isso, ele pega um cesto com pães, e ele pega um odre de água. Ele pega um odre de água e um cesto de pães e coloca nas mãos de Ismael e de Agar. Abraão abre a porta da casa e está pedindo para eles irem embora. Está indo para fora agora uma mãe e um filho. A mãe e o filho estão entrando num lugar chamado deserto de Berseba. Está na Bíblia. Se você quiser ficar com a sua Bíblia aberta, só para quiser acompanhar, eles estão entrando no deserto. O versículo 12, Abraão, ele está vendo que aquilo não era interessante, 21:12, ele está vendo que aquilo não é interessante, mas ele vai colocar para fora conforme Deus havia lhe ordenado. No versículo 13, acontece que Deus está falando para Abraão que vai fazer daquele moço, Ismael, uma grande nação.
A cabeça do pai é preocupante, porque ele está pensando, como que eu vou colocar meu filho para fora? Só que Deus está dizendo, pode colocar, Abraão, não tem problema. Eu vou fazer dele uma grande nação. No versículo de número 14, na sequência, Abraão levanta cedo, e aí é onde ele pega o odre de água e um cesto de pães, põe na mão, e ele está falando, pode sair, vai para fora. No capítulo 15, no capítulo 14, a Bíblia, versículo 14, desculpa, eles estão entrando no deserto com um odre de água e um cesto de pães. Grave, entenda isso aqui. E eles vão andar errante pelo deserto. Olha o que o texto está dizendo, andando errante no deserto. Deserto e só tem pão e só tem água. Ela e o filho estão passando por um momento complicado na vida, e a única coisa que ela tem é pão e água. Não tem ajuda, não tem advogado, não tem juiz, não tem patrão. A única coisa que esses dois têm no deserto é pão e água. Só que um detalhe chama a atenção. Repare que o texto está chamando ali, está dando, falando sobre o tamanho da criança, mas na verdade não é criança, é menino. E deu o menino e despediu, e ele andou errante. Quem sabe essa noite, o Espírito Santo ele não marca nada à toa, o Espírito Santo não faz nada do jeito que a gente quer, do jeito que a gente pensa. Mas quem sabe Deus me trouxe da Flórida para falar para duas pessoas nessa noite. E a palavra do Espírito Santo ao teu coração é essa. Talvez você esteja vivendo um estágio da tua vida que você não pediu. Talvez você esteja vivendo um estágio da tua vida que a única coisa que você tem, por enquanto, é pão e água. Talvez você esteja vivendo um momento complicado aqui nessa cidade, aqui, como que chama aqui? Nurque. É em Nurque. E talvez o que você está vivendo aqui está atrapalhando a sua mente, o seu pensamento, a sua rotina diária. Mas o Espírito Santo está dizendo, mesmo no deserto, faça uma coisa. Continue andando no caminho do deserto. Pastor, mas está difícil, continue andando. Pastor, mas o senhor não está entendendo. Não sei, continue andando. Pastor, eu não estou aguentando mais. Continue andando. Deserto não é para parar, deserto é para andar. Deserto não é para você morrer, deserto é para você passar. Deus não te trouxe aqui para morrer na América. Deus não te trouxe aqui para você se perder nos Estados Unidos. Toda crise revela os milagres de Deus. Existem milagres que vêm disfarçados nas prateleiras da vida como luta. Tem milagre, tem resposta de Deus que vai vir no meio de ventos. Jó estava no meio de uma crise e Deus respondeu a Jó no meio de um vento. Foi um vento que abriu o mar vermelho. Foi um vento que visitou o sonho de Faraó. Foi um vento que Deus trouxe resposta para Jó. Os ventos da vida têm o poder de trazer respostas do céu. Talvez o que você precisa fazer agora é acalmar o teu coração e continue andando errante. Continue andando. Pastor, eu só tenho pão e água. É o que você precisa em Nurque. Não é de muita coisa, é o básico necessário. Quem vai te levar é Deus, quem vai te guiar é Deus, quem vai te manter é Deus, quem te trouxe foi Deus. Não foi coiote que te passou, não foi agente de imigração que te deixou você entrar. Se você está aqui dentro é porque tem propósito, e não tem não tem um propósito na terra que não tenha permissão de Deus. Levanta sua mão que eu vou liberar a primeira profecia para a sua vida. Deus está dizendo para você, continue andando no deserto, porque daqui a pouco eu tenho provisão para a tua vida. Terra de mistério, oh glória, continue andando. Versículo 15. Chega uma hora que acaba o pão e acaba a água, e é consumida a água do odre, e lançou o menino debaixo de uma das árvores. 16.
E foi e assentou-se à frente, afastando a um tiro de arco. Porque a mãe dizia, olha o que a mãe está dizendo: eu não quero ver o menino morrer. E assentou de frente, é mais ou menos isso. Olha o que a mãe está fazendo. Ela pega o menino Ismael, porque acabou o recurso. E ela coloca o menino sentado debaixo de uma árvore. E como ela não quer ver a morte do menino, ela fica à distância de um tiro de flecha, diz a Bíblia. Porque o texto está dizendo que ela não quer ver o sofrimento do menino. Ela não quer ver a morte do menino. Só que o menino está debaixo de uma árvore. Olha o que o texto está dizendo. E assentou-se em frente a mãe, e levantou a sua voz e chorou. Pega isso. E levantou a sua voz e chorou. Sabe aqueles dias de choro seu? Sabe aquele choro no banheiro, escondido para ninguém ver? Sabe aqueles dias que você fala assim: será que Deus não fala mais comigo? Eu vou para a igreja hoje que Deus tem que usar o profeta. Aí Deus não usa o profeta. Sabe aquele dia que você fala: não, hoje eu vou no rancho dos profetas, Deus vai bradar na minha vida. E Deus não brada. Sabe, parece que aquele dia que o céu está fechado, está de bronze. Só que uma coisa está acontecendo. Ela levantou a voz e chorou. O texto não diz que ela reclamou. O texto não diz que ela murmurou. O texto não diz que ela colocou culpa. O texto não diz que ela ficou procurando culpados. O texto diz que ela chorou. Irmãos, existe um livro no céu que Deus colhe as nossas lágrimas. Talvez você está aqui nessa noite, está bonito, está bonita, está de maquiagem, arrumou o cabelo, passou o gel, passou o perfume, mas ninguém sabe a guerra que está aí dentro. Ninguém sabe das crises existenciais, quando coloca a cabeça no travesseiro e vai dormir. Ninguém sabe quando o despertador desperta, da realidade que vem. Talvez você pergunta: o que é que eu estou fazendo aqui? E Deus está dizendo: acalma o teu coração. Porque eu te conheço, eu sei e eu faço. Ela está chorando, ela levantou a voz e chorou. Deus está dizendo para alguém nessa noite: nos momentos de crise, quando você achar que alguma coisa vai perder, quando você achar que Ismael vai morrer, quando você achar que não vai ter mais jeito, faça apenas uma coisa: levanta a voz e começa a chorar a quem ouve as tuas lágrimas, a quem recebe as tuas lágrimas. Não é ir para o Facebook e dizer que está chateado, não é ir para o Instagram e dizer que não, é ir para o quarto no secreto e falar para quem vai ouvir a tua voz, e tu vai dizer: Senhor, tu conhece a minha realidade, a minha necessidade e o que eu estou passando. Levanta a tua voz e chora. Levanta sua mão para o céu comigo. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Diga comigo assim, ó: Ismael não vai morrer. Diga assim, ó: Ismael não vai morrer. Isso aqui é profético. Dá uma olhada para alguém do seu lado e diga assim, ó: tu tem cara de Ismael. Oh, glória. Tu tem uma cara de Ismael, ô Eliseu. Tu tem uma cara de Ismael, meu irmão, minha irmã. Ismael está debaixo de uma árvore. A mãe está de longe, com medo, não quer ver o sofrimento. O menino está chorando, a mãe está chorando. Acabou o pão e acabou a água. E quando acaba o pão, acaba a água, o menino fica sozinho e a mãe vai para longe. Aqui revela os dois grupos relacionais que nós temos nos Estados Unidos e no Brasil. O primeiro grupo é o grupo que está com a gente independente de pão e água. O segundo grupo é o grupo que está conosco só quando tem pão e só quando tem água. Existem amigos que são amigos por aquilo que você é. E existem amigos que são amigos por aquilo que você tem. E ter amigos por aquilo que você tem é um perigo, porque o dia que você parar de ter, eles vão embora. O dia que acabar o pão e acabar a água, eles vão ficar de longe para ver até quando você aguenta debaixo de uma árvore da vida. Ter amigos por aquilo que você tem é um perigo, porque a amizade é relação de interesse, de status e tem validade. Mas ter amigos por aquilo que você é, independente do pão ou da água, eles não estão de longe. Eles estão com você debaixo da árvore, independente do que vier.
Ter amigos por aquilo que você vale a pena. Porque o amigo de verdade, ele te confronta na baixa. O amigo de verdade, ele vai dizer, não vai nisso não, cara, vai dar ruim. Não envolve com essa mulher aí não, vai perder seu casamento. Para com essa brincadeira, para de envolver. O amigo de verdade confronta para o crescimento. O amigo de interesse, ele está com você para bajular, bater nas costas. E o bajulador é um problema, é um perigo. Os dois grupos relacionais. Por isso que a gente tem que pedir para Deus discernimento de espírito, discernimento de ambiente, discernimento de pessoas. E a nossa oração tem que ser: Senhor, me apresenta os seus amigos. Porque se o Senhor me apresentar os seus amigos, eu sofro menos nessa terra. Quantas pessoas estão nos Estados Unidos e foram traídos, pessoas que foram enganadas, entraram em sociedades erradas, pessoas que entraram na sua vida, na vida de alguém e te enganou, levou dinheiro, enganou na lábia, enganou o coração, enganou o ambiente, mas glória a Deus, o Espírito Santo está dizendo para você, em 2026, eu vou abrir os teus olhos espirituais, vai sentar na mesa quem tem coração de Deus, vai sentar na mesa quem tem coração de reino, vai sentar na mesa quem tem visão do céu. Meu irmão, pega essa palavra em nome de Jesus. Papai está dizendo para você, eu vou mexer nas tuas amizades, e tem perda que não é perda, é livramento. Tem coisa que Deus tira para acrescentar na matemática de Deus, Ele diminui para multiplicar, porque Deus sempre trabalha na contramão da lógica humana. Se sair alguém da sua vida em 2026, não fique chorando, ore. E na oração Deus vai te revelar a verdade, porque talvez Deus ouviu coisas que você não ouviu. Deus estava em ambientes que você não estava e Deus viu. Talvez você estava em situações que você não estava presente, mas Deus estava. E como livramento, Deus falou, eu não vou deixar minha filha cair nisso. Eu não vou deixar meu filho cair nisso. Eu já vou permitir uma ruptura relacional para o meu nome ser glorificado. Tem gente que soma quando some. Vai na intenção de fazer falta e acaba fazendo em favor. Às vezes Deus está tirando para você romper. Deus está mexendo para você ir mais longe. E você está chorando. Papai está dizendo, ei, eu sou Deus que eu faço tudo por todos, mas creia na minha palavra que é fiel sobre a tua vida. Você diz amém em nome de Jesus? Pastor, mas a Bíblia manda, a Bíblia não manda excluir todo mundo, e não manda mesmo não. A Bíblia manda amar todos, mas a Bíblia não manda andar com todos, porque amar é decisão, andar é opção. Amar é dever, andar é propósito. Lembra dos irmãos de José? Os irmãos de José eram irmãos, mas não tinham os mesmos propósitos. Lembra de Davi, Eliabe, Ramá, Samá? Os irmãos de Davi eram irmãos, eram de mesa, mas não tinham os mesmos propósitos. Às vezes precisamos entender que quando acaba o pão e quando acaba a água, nós vamos saber o que é que Deus está querendo. Nós vamos saber qual que é a linguagem do céu em nosso favor. E nós vamos saber entender o que está acontecendo na ambiência. Tem hora que Deus complica, descomplica e explica depois porque complicou tudo lá atrás. Tem hora que não adianta você querer entender o que está acontecendo, é você aceitar em oração e acalmar teu coração. Tem hora que se você entrar na pilha do que está acontecendo, você vai perder a sua paz, vai perder seu sono. Vai caçar briga, vai entrar em guerra que não precisa, vai querer defender causa que não é sua, vai comprar situação, aí você vai desgastar, vai sofrer. Quando acabar o pão e quando acabar a água, levanta a voz e chora para quem pode te responder. Oh glória, quem está comigo diga aleluia. Você está entendendo, diz amém. Versículo 17. Olha isso. Um versículo antes, a mãe e o irmão e o filho chora. Um versículo depois, e ouviu Deus a voz do... Parei, mas quem chorou foi a mãe. Mas por que Deus está ouvindo a voz do menino? Porque Deus já tinha um propósito com Ismael. Ismael está crescendo. Pastor, eu não consigo ver. Olha para mim aqui. Tem gente no Brasil que está olhando seu Instagram, que está tentando saber da sua vida, sabe mais da sua vida que você. Tem gente no Brasil que está dando mais relatório da sua vida que você. Para você, você acha que não está crescendo.
Para você acha que você está parado, você que pensa. Você está crescendo no deserto e não está percebendo. Porque para muitos na América, crescer na América é ter dólar na conta. Eu conheço gente na Flórida que é tão rico, mas tão rico, mas tão rico, meu irmão, que a única pobreza que ele carrega é o dólar. É gente que pensa que tem tanto dinheiro que quando ele vai procurar paz, ele quer comprar paz. E paz não é comprada, a paz é adquirida. Tem gente que tem tanto dinheiro que a única coisa que ele precisa ter é a paz, que ele não consegue comprar. Compra casa, compra Ferrari, compra tudo. Mas não compra a paz que você tem. Porque paz em Deus não é ter dinheiro na conta. Paz em Deus é ter cabeça erguida, coração no céu e tranquilidade na mesa. Ter prosperidade com Deus. Prosperidade não é dinheiro, prosperidade é ausência de necessidade. Prosperidade é você andar numa terra. Quantas pessoas queriam estar aqui nessa noite? Quantos milionários? Quantos pais, mães queriam estar aqui para ter essa paz que você tem e não tem? Tem gente aí que está vivendo nos arranha-céus aqui de Nova York, meu irmão, com vários milhões de dólares na conta, e não é errado não, isso é bom, e que Deus dê muito para nós em 2026. Mas melhor do que isso é ter paz de espírito em Deus e viver bem na terra, mas no Deus que você serve. Olha o que o texto está dizendo: e ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse: que tens, Agar? Não temas, porque isso aqui é forte. Porque Deus ouviu a voz do, me ajuda, igreja, Deus ouviu a voz do, parei. E ouviu Deus a voz do menino. E aqui embaixo está escrito o quê? E ouviu a voz do menino é uma coisa, rapaz é outra. Ele está no deserto, mas ele está crescendo. Ele está no deserto, mas ele está desenvolvendo. Para a mãe é menino, para Deus é rapaz. Papai está dizendo, você está crescendo, você não está vendo. Eu vou liberar essa palavra para a sua vida. 2026 vai ser o ano do crescimento. Vai ser o ano da tua saúde mental, saúde física. Vai ser o ano da prosperidade na tua casa. Oh, glória a Deus. Irmãos, é com temor e com tremor que eu digo isso. Tomado por Deus, prepare o ambiente da tua sala. Porque quando chegar o milagre, você vai testemunhar. Pastor, eu não estou entendendo, nem eu estou entendendo, mas eu vou dizer isso para você. Oh, glória a Deus. Papai vai virar situações pelos próximos dias, e o nome do Eterno será glorificado. Fecha sua mão assim, fecha a mão, fecha isso em nome de Jesus. E ouviu Deus a voz do menino. Então, o que isso está me ensinando, pastor? Teu choro tem endereço. Sabe quando você sai para trabalhar, que você coloca o fone de ouvido? O pau está quebrando aqui fora, o vento está soprando, é gente falando que imigração está pegando, é gente falando que o dólar está subindo, é gente falando que o Brasil está quebrando. Do lado de fora o pau está quebrando. Aí você coloca o fone de ouvido e está cantando, e está tranquilo aqui, ó. Está cantando, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei. O diabo fica doido, o diabo fica endemoniado, porque o diabo, você está confundindo o inimigo, porque o inimigo está dizendo, eu tenho que tirar a paz dela, eu tenho que tirar a paz dele. Olha aí, o negócio está pegando fogo em volta dele, em volta dela, e ele está ouvindo o hino e cantando adoração a Deus. Em 2026, confunda o inimigo, para de dar ibope para Satanás. Papai está dizendo, confunde o inimigo. Na hora da crise, levanta sua voz e canta, liga o som e canta, solta a voz do chuveiro e canta, vem para a igreja cantando, dá glória na igreja, dá glória fora da igreja, canta no carro, canta na rua, anda cantando, corre cantando, aonde você for, adore o nome do Senhor. O teu choro tem endereço, em nome de Jesus. E Deus ouviu a voz do menino, que agora não é rapaz. Olha o que Deus está dizendo: não temas. Por que Deus disse não temas? Porque não temas na Bíblia a palavra mais de imposição, de veracidade que tem na Bíblia para todos nós. E é uma por dia. Tem 365 vezes a palavra não temas na Bíblia. Não temas, eu estou contigo. Não temas, eu vou. Não temas, eu estou na frente. Não temas porque Deus ouviu a sua voz. É Deus lembrando ela de algo que já ia acontecer na Bíblia. Não temas, porque na luta. Não temas, porque no vento. Não temas. Não temas é dizer, não abaixa a guarda. Eu vou dizer isso, Jesus. Papai está dizendo para nós aqui nessa noite. A Bíblia diz assim, ó, se tu mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será reduzida. O
que é isso, pastor? Mostrar fraco no dia da angústia. Se quando vier a luta, o vento, a tempestade, a complicação, se eu abaixar a guarda, se eu entregar os pontos, se eu entrar na UTI por conta própria e pedir para me internar, UTI da vida, não de hospital, porque tem gente, não aqui, mas tem gente que estão literalmente na UTI da vida, se entregaram, pediu para morrer, está esperando a morte emocional, a morte familiar. A Bíblia diz, se me te mostrares fraco, pastor, o que eu tenho que fazer então? Lembra o que Paulo nos ensinou? Quando eu penso que estou fraco, é aí que estou forte. Quando eu penso que estou para baixo, é aí que eu estou para cima. Então o que eu faço, pastor? Quando vier a luta, o vento fraco, o vento forte, quando vier soprando, complicado, o negócio pegando, tu vai fazer o que o diabo não espera, tu vai fazer o que ninguém imagina. Tu vai levantar sua voz, vai levantar sua mão, faça como o Jó fez. Não precisa falar como ele falou, mas faça como ele fez. Levanta a mão e vai dizer, olha, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra para me defender. Mas você está na prova, mas Deus está comigo. Mas está difícil, Deus está comigo. A porta está fechada, Deus está comigo. Eu não sei o que vai acontecer, eu sei porque Deus está no comando de todas as coisas. Você pode dizer amém? Oh, glória! E do lugar aonde você está. E o versículo de número 18. Ergue-te, levanta, entendeu? Levanta ele começa com menino, ele se torna rapaz, e agora ele é moço. Ele começa com menino, ele passa a ser rapaz, e agora ele é moço. Quem está falando isso aqui é o anjo falando para ela. Ele está crescendo no deserto e a mãe não está vendo. Ele não é mais menino, agora ele é um moço. Pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Ergue-te, levanta. Por que ergue-te? Por que Deus não ergueu ele? Por que Deus não foi lá e pegou na mão dele? Por que o anjo está mandando ela erguer o menino? Porque Deus trabalha com psicologia comportamental, estímulo e reação. Você age, Deus termina. Você age, Deus reage. Você começa, Deus termina. Deus só vai terminar o que você começar. Deus nunca terminou nada que ninguém nunca começou. Está na Bíblia. Ação do homem, reação de Deus. Clama a mim, ação do homem. Responder-te-ei, reação de Deus. O povo marcha à beira do Mar Vermelho, ação do homem. Mar Vermelho se abrindo, reação de Deus. Bartimeu grita por misericórdia, ação do homem. Jesus fala para ele, que queres que eu te faça? Reação de Deus. Batei-vos, ação do homem. Abri-se-vos-á, a reação de Deus. Achegai-vos a Deus, ação do homem. Ele chegará a vós, reação de Deus. Você ora, ação do homem. Os céus reagem, reação de Deus. Culto de oração na terça-feira, programado pelo homem, milagres vindo sobre a tua vida, reação de Deus. Toda vez que você age, Deus reage. Toda vez que você começa, Deus termina. Toda vez que você marcha, o mar se abre. Toda vez que você bate, a porta abre. Papai está dizendo, você começa e eu termino. Jesus disse para Pedro, Jesus falou assim, Pedro, pega o anzol e vai no mar e lança o anzol. E tu vai pegar um peixe como moeda na boca. Irmão, olha que loucura, Pedro é pescador, Pedro conhece de mar, Pedro conhece de peixe. Imagina alguém chega para você hoje e fala assim, amanhã, meio-dia, aqui no lago de Nurque, vai ter tambaqui com nota de $100 na boca. Você acredita? Eu não acredito. Mas dependendo do profeta, eu acredito. Por quê? Foi Jesus que falou para Pedro. É mais ou menos isso, Pedro. Vai lá no mar, tu vai pegar um peixe. Pedro está dizendo, peixe é comigo mesmo, eu pego o peixe todo dia. Mar da Galileia eu conheço nas minhas mãos. É, Pedro? É? Conhece mesmo? Conheço. Pois é. Só que o peixe que você vai pegar tem dinheiro na boca. Eu imagino Pedro pensando, como é que é? Dinheiro na boca do peixe? Jesus está dizendo, pode ir lá, lança o anzol. Quem que foi no mar? Pedro. Quem lançou o anzol? Pedro. Quem pegou o peixe? Pedro. Por que Jesus não fez o peixe subir? Porque a ação é de quem? É de Pedro. A ação é de quem? É nossa. Se a gente não for no mar, o peixe não sobe. Se você não lançar o anzol, o peixe não vem. Se você não marchar, o mar não abre. Se você não clamar, o céu não responde.
Então Deus está ensinando para Agar aqui, está dizendo, levanta o menino, o moço, pega pela mão. Aí ela vem, ela chega debaixo da árvore e ela pega o menino. E ela levanta pela mão. Por que pela mão? Porque não colocou a mão na cabeça, mas foi na mão. Porque Deus trabalha com o princípio daquilo que Ele mesmo criou para nós. Quando Pedro sai de dentro do barco e afunda sobre as águas, Jesus pega Pedro pela mão, depois dá um sermão nele. Primeiro ajuda, depois dá um sermão. Nós precisamos pegar pela mão para depois colocar nossas opiniões. Precisamos pegar pela mão para fazer os nossos pensamentos depois. Evangelho sem mão não é evangelho. Evangelho sem ajuda não é evangelho. Evangelho sem ajuda não, é religiosidade. Evangelho é confronto, mas evangelho é cumplicidade. Jesus está dando uma aula para ela, está dizendo, pega pela mão e levanta. Por quê? Porque Belo eu farei uma grande nação. Sabe que nação que era essa? A Arábia Saudita, os árabes, tudo vindo desse moço aqui, ó. Por que tem essa briga hoje? Porque Sara tentou ajudar Deus lá atrás, criou duas linhagens, de Isaac e de Ismael, os judeus, os árabes e os judeus. Mas ele vai ficar na mão por ele não ser filho da mãe de Sara, por ser filho de Agar? E pastor, vai ficar na mão? Vai não, Deus disse, eu vou abençoar ele também, eu vou fazer dele uma grande nação, vai ser rico, vai ser próspero, vai ser abundante. Papai está dizendo para alguém nessa noite, oh, irmãos, pega essa palavra em nome de Jesus. Papai está dizendo para você, fica tranquilo, porque tem promessa antiga que não cumpriu, tem oração que você esqueceu. Lembra quando sua mãe orava, campanha de oração, voto que você fez, campanha que você fez, você esqueceu, os céus não esqueceu. Papai está dizendo para alguém, eu vou destravar esse ano para o meu nome ser exaltado na tua vida, na tua casa, na tua família. 19. E abriu-lhe Deus os olhos. Pastor, ela era cega? Não. Vamos, conceito espiritual bíblico. Vamos entender isso aqui. E viu um poço de água. E foi-se, encheu o odre de água e deu de beber ao moço. Olha quem está aí. É moço, não é mais rapaz nem menino. Ele está no deserto, mas ele está crescendo. E abriu-lhe Deus os olhos. Me ajuda, igreja. Quem abriu os olhos? Deus. Quem abriu os olhos dela? Diga comigo, Deus. 1, 2, 3. Isso, grava isso. Olha para mim aqui, ó. Tem projeto aqui no Brasil, qualquer lugar do planeta. Você pode fazer faculdade, você pode ter dinheiro, você pode estar nos melhores grupos relacionais da vida. Se Deus não te der estratégia, você é cansaço, é enfado, é fracasso, você vai cair no pó. Se Deus não abrir os... E deve ter pessoas que você conhece aqui em Nurk, que chegou aqui com a mão na frente e outra atrás. Mas Deus abriu os olhos e deu uma ideia para essa pessoa. Deu uma estratégia. Não foi duas, foi uma. Deus abriu os olhos e deu uma estratégia. E aquela estratégia mudou a vida daquela pessoa para o resto da vida. Eu conheço gente lá embaixo na nossa igreja, lá na Flórida, que eles chegou lá na Flórida, como diz lá em Goiânia, puxando a cachorrinha. É uma expressão para quando chega só com a mala. Deus deu uma ideia para um rapaz lá de pintura. Nunca tinha pegado num pincel. Passou no Home Depot, comprou um pincel, comprou uma tinta e falou que era pintor. Eu falei, mas quem falou para você que você era pintor na época? Ele falou, minha mãe falou que eu tinha uma cara de pintor. Mas brincadeira, nunca tinha pintado na vida. Se tornou uma das maiores companhias de pintura do sul da Flórida. E ele mesmo não pinta. Ficou só, Deus abriu os olhos dele na cabeça. Deu a ideia, e da ideia se tornou uma das maiores companhias. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero que essa palavra não é uma palavra esboçada para a sua vida. Isso aqui é uma profecia de Deus para alguém nessa noite. Não é pelo tanto que você trabalha. Não é pelo tanto que você corre nessa terra. Mas é por aquilo que Deus pode fazer na sua vida em uma noite. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite. O salmista diz isso, mas a alegria vem ao amanhecer. Tem ideias que estão no seu coração que não é para ninguém fazer, é para você fazer. Eu te provo aqui na Bíblia. E abriu Deus os olhos. A oração
Talvez a oração certa, porque nós fazemos a oração certa com motivação errada. Nós, até eu às vezes, você, nós fazemos. Oração certa com motivação errada é resultado errado. Tiago, o apóstolo Tiago fala que pede e não recebe porque pede mal. Pede para o próprio prazer, para a própria carne. Você quer ver um exemplo de intenção e motivação? Grave isso, intenção e motivação. Intenção e motivação. Muitas pessoas nas igrejas hoje, não estou falando aqui, estou falando de senso comum, talvez para quem está em casa pela internet, mas não entenderam isso sobre intenção e motivação. A nossa motivação para o externo, às vezes, é muito maior do que para o interno da igreja. Vamos trazer um exemplo curto e objetivo? Nós temos coragem, talvez você torce para o seu time de futebol, não sei que time que você torce, talvez você torce para o Cruzeiro, e talvez você tenha coragem de pagar $200 numa camisa do Cruzeiro, 300. Mas se fala que é para a igreja, $300 é dinheiro demais. Nós temos coragem de comprar algo num clube para a gente tirar uma semana de lazer, a gente paga $500, tranquilo, alegre, feliz. Mas se quando é por reino, nossa, é muita coisa. Não estou falando aqui, eu estou aplicando a ideia do texto. Intenção boa com motivação errada. E às vezes o texto está ensinando isso para nós. Deus vai abrir os olhos, mas Deus quer saber como que está o teu coração. Porque a Bíblia diz em Provérbios 20, 21, que bênção antes do tempo vira maldição. Tem pessoas, meu irmão, na América que se Deus der a casa que ele quer, o emprego que ele quer, o valor que ele quer ganhar, ele perde a família, troca de mulher, nunca mais volta na igreja e ainda perde a salvação. E aí Deus, sabendo disso, Deus vai trabalhando aos poucos. Por isso que você vai ver que tem pessoas, e Deus não chamou todo mundo para ser rico, prosperidade é para todos, riqueza é para alguns, riqueza é dom, riqueza Deus dá para alguns. E quando você começa a entender isso, muita coisa começa a fluir mais em nós, sobre aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós, e não dos outros para nós. E abriu Deus os olhos, olha o que ela vai ver, uma fonte, um poço de água. O menino está debaixo de uma árvore, não tem pão e não tem água. O que Deus abriu no deserto? Uma fonte de água. Por que Deus não deu pão? Por que Deus não deu picanha? Por que Deus não deu comida? Deus deu um poço de água. Ela só tinha um odre, mas agora ela tem um poço. Ela só tinha um odre, mas agora ela tem uma fonte. Pastor, o que isso tem a ver? Tudo. Por que não teve pão? Deus só deu água. Porque no deserto Deus sabe o que é melhor para a sua vida. Entre pão ou água no deserto, vai na água. Entre comida ou água no deserto, vai na água. É tão verdade que as pessoas, eu conversei com pessoas que vieram pelo trajeto do deserto, eles falaram para mim, pastor, eu vi pessoas que pagariam tudo que podia por 1 litro de água, e não por um prato de comida. Porque a água garante, a água sustenta, a água mantém, a água deixa hidratado a pessoa. Eles estão no deserto e Deus abriu uma fonte de água. Por quê? Porque na minha luta, na sua luta, na nossa luta, nos nossos desafios, Deus sabe o que é melhor para fazer para nós naquele momento. Ela está aqui, o anjo está falando com ela, o menino está lá. O anjo abre os olhos dela e ela vai ver um poço de água. O anjo está dizendo, agora você não tem mais um odre, agora você tem uma fonte de água. Você tem uma fonte de água. Me ajuda aqui, amor, por favor. Aí ela pega o odre, eu já estou terminando, ela pega o odre e ela enche o odre de água. E ela vai no menino. E quando ela leva no menino, isso aqui eu estou trazendo para um desenho, o que está na Bíblia ali, ó. Ela leva para Ismael. Ismael está debaixo de uma árvore. Ela põe a água na boca de Ismael. Ismael toma. Mãe, que água gostosa. Tem mais? Ela, tem. Ela corre na fonte. Ela vai no menino. Toma mais, o menino. Mamãe, que água boa. Tem mais? Tem. Deixa eu pegar. Ela vai na fonte. E ela leva. E o menino está dizendo, mãe, traz pouca, porque se essa água acabar, a gente não vai ter mais água aqui. E o menino, mãe, que água boa, onde você arrumou essa água? Olha a mãe dizendo, meu filho, enquanto você chorava, enquanto você louvava, enquanto você estava debaixo dessa árvore,
um anjo nos visitou. E Deus abriu uma fonte. Nós não temos mais um odre, meu filho. Nós temos uma fonte. E o menino, mãe, é sério? E ela, é tão verdade que eu vou buscar mais para você. Ela vai na fonte, ela pega no odre, ela vem e põe na boca do menino. Ismael, nunca tomei uma água tão gostosa, mãe. Que água boa. E a mãe está dizendo, eu vou trazer para nós, o tempo de cantar chegou, Ismael. Nesse deserto a gente não morre mais, Ismael. Porque Deus abriu uma fonte. Ai, irmãos, pega isso aqui. Deus está dizendo para alguém, eu estou abrindo uma fonte. Talvez você chegou aqui e está pensando, eu não sei o que eu faço. Eu não sei para onde eu vou. Eu não sei o que fazer. Eu não sei a quem recorrer. Aí Deus está dizendo para alguém nessa noite, nessa terça-feira que não estava marcado na tua agenda, mas já estava marcado na agenda dos céus. Eu te trouxe aqui para selar algo no mundo espiritual e dizer para você, eu estou abrindo uma fonte. Eu estou abrindo uma fonte. Quem é espiritual, pega essa palavra. Papai está dizendo, eu estou abrindo uma fonte. Fecha os teus olhos por um minuto. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos por um minuto. Eu quero que você fale com Deus, sentado mesmo por enquanto, por um minuto. Fala com Deus, Senhor, abre uma fonte na minha vida. Diga a verdade para Deus, diga, Senhor, Tu sabes como eu estou, como eu cheguei aqui. Tu sabes da minha realidade, Tu sabes, ó Deus. Amando e aborgiácia, rebaramando e avorgossur e emergia. Por um minuto, levanta sua voz e chora, Ismael. Seu choro tem endereço, Ismael. Suas lágrimas têm endereço, Ismael. Deus está dizendo para alguém, eu vou abrir uma fonte. Teu amor não tem fim. Sempre cuida de mim. Fiel é Deus. Olha para mim, eu já termino. Talvez tem coisa que você não vai entender agora, mas tem coisa que você tem que aceitar. Tem coisa que você não vai entender agora, mas você tem que aceitar. Parar de lutar com Deus. Parar de falar, eu vou fazer a minha vontade, o meu querer. Não, não, não. Deus está recalculando rotas de pessoas aqui nessa noite. Deus está mexendo no recálculo de rota. Sabe quando o GPS fala assim, ó, novo recálculo da rota. Tem um caminho por aqui, mas vai dar no mesmo? Vai, mas é outro caminho. Deus precisa mexer em algumas coisas para chegar num ponto que você não entende. E o versículo de número 20. E era Deus com o moço, que cresceu. Olha isso. Ele não diminuiu no deserto. E era Deus com o moço, que cresceu, habitou no deserto e foi flecheiro. E era Deus com o moço. Isso aqui é para você. Quem está com você aqui não é Donald Trump. Quem está com você aqui não é qualquer homem. Quem está com você aqui é Deus. Eu vou falar uma coisa que eu falei lá embaixo, na nossa igreja. Com respeito, mas com sinceridade. Eu não sei como que está aqui, mas lá embaixo, eu tive problemas na igreja com imigração. 2 pessoas foram presas. 3 foi com quarta com deportação para ir embora para o Brasil. E o povo sumiu. Escondeu, mudando de casa. Eu falei assim, vamos orar, gente. Um culto como este, oração, que culto gostoso. Eu falei, vamos para oração? Vamos. Eu falei, gente, nós estamos na nação mais poderosa do planeta. Tudo que acontece no mundo, eles sabem.
Você acha que se eles quiserem pegar o Carlos Maia, eu posso me esconder num bunker debaixo da terra, eles me acham. Meu irmão, tecnologia, tudo, não tem como. Se quiser, já era. Não adianta eu falar assim, não, eu não vou ali, porque ali... Não, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que ter precaução, tem que ter prudência. Prudência é calcular o impacto de uma decisão. Mas o fato de eu me ausentar e anular minha fé e favorecer mais coisa da terra do que o Deus do céu, fala um pouco daquilo que eu carrego como crença. Quem sabe essa noite o que papai está dizendo é isso. Se eu quiser te esconder nessa terra, ninguém te acha. Deus levou José para o Egito. José ficou escondido por mais de 13 anos. Vamos de Bíblia? Eu sei que você é apaixonado em Bíblia. Vamos entender isso aqui. Quem que era o pai de José? Jacó. Jacó tinha intimidade com Deus? Sim ou não? Sim. Jacó deitou no deserto um dia e viu o anjo subindo e o anjo descendo. Deus falava com ele. Esse homem não tinha intimidade com Deus? Sim ou não? Sim. Agora o filho dele vai para o Egito. E os irmãos mentem para ele que ele foi morto. Ele tem intimidade com Deus. Irmãos, Deus não respondeu Jacó, mesmo sendo íntimo. Jacó, eu imagino o pai orando, Deus, cadê os ossos do meu filho? Se é verdade que ele foi morto, eu quero saber onde estão os ossos. E ele não estava morto, ele estava no Egito. Por que Deus não usou profeta para falar com Jacó? Por que Deus não usou uma nuvem para falar com Jacó? Por que Deus não usou alguém para falar com Jacó? Sabe por quê? Porque se Deus revela para Jacó que José estava no Egito, pai é pai, mãe é mãe. Jacó tinha vendido o que ele tinha e tinha ido buscar o filho no Egito. Mas Deus não revelou, mas Deus escondeu José. Tem hora que Deus nos esconde no meio de todo mundo. Isso aqui é para nós. Tem horas que Deus nos esconde no meio de todo mundo. Agora, se Deus te colocar em evidência, ninguém te esconde. Mas se Deus te esconder, ninguém te acha. Mas a confiança de Jacó era em Deus. E a confiança de José era em Deus. A sua confiança tem que estar no Senhor. A sua confiança tem que estar em Deus. A tua confiança tem que estar nos céus. Tua confiança tem que estar em cima. Ah, pastor, não. E era Deus com o moço. Se Deus está com você, creia nisso. Deus está te guardando, te protegendo. Pastor, mas irmãos, creia nessa palavra. Isso aqui não é palavra de responsabilidade. Isso aqui é palavra de fé para todos nós. Tem hora que a nossa fé vai mostrar em quem nós cremos na hora das dificuldades. Deus vai abrir uma fonte. Talvez não é para todo mundo. Deus vai abrir uma fonte. E esse altar vai testemunhar ainda pelos próximos 90 dias. Deus vai abrir uma fonte. E esse altar vai testemunhar pelos próximos 90 dias. E o Espírito Santo está dizendo para você: eu vou abrir a venda dos teus olhos. Orações antigas que você não via coisa, você vai perceber. Ué, estava aqui essa fonte? Eu não vi? Não é que você não viu. Foi Deus que não quis te mostrar. Ué, abriu uma porta de emprego ali. Ué, estava tão boa, estava tão perto. Como é que eu nunca vi aquilo? Não foi você que não viu. Foi Deus que abriu seus olhos agora, não era para aquele tempo. Pastor, um negócio grande apareceu. Cadê? Não, fica tranquilo. Fica em paz. Eu quero te convidar a ficar em pé, eu quero orar por você e com você. E essa oração eu quero que você fala com Deus por um milagre. Um milagre. Só um milagre. Eu vivi um milagre nessa terra há 3 anos atrás. O pastor Eliseu, ele ficou sabendo. Nós viemos do Brasil para cá, e quando chegou aqui, a pessoa que nos trouxe, o sponsor, o responsável, tirou e nos deixou a ver navios. E eu falei, e agora? Para onde eu vou? Aí eu falei assim, para quem
cresceu no lar de oração tem a chave, tem a senha. Peguei minha esposa e nós viemos aqui para Boston. E ficamos 7 dias no basement da casa de um amigo, Bispo Tenório. E ficamos 7 dias naquele basement de jejum. Só pão e água. E eu falei, Senhor, se é para ficar aqui, me dá um sinal quando sair daqui. Se é para ficar na América. E quando nós saímos, um amigo em comum de Londres me ligou, falou, estou indo para os Estados Unidos, eu vou tomar um café com você, vamos encontrar. Eu falei, rapaz, eu estou numa situação que não estou podendo encontrar com ninguém. Ele falou, o que aconteceu? Eu contei a história para ele. Ele falou assim, meu tio mora aí, deixa eu ligar para ele. Ligou para o tio dele. Não conhecia o tio dele é pastor nos Estados Unidos há 25 anos. Visão apostólica, visão de reino. Eu contei a história para ele, o tio dele falou assim para mim, pode vir para cá. Eu vou dar o visto para você, para tua esposa. Vocês podem ficar na igreja e Deus vai cuidar de vocês aqui. 3 anos que estamos pastoreando a congregação lá no sul da Flórida. Pastor João Batista, um pai para nós. Tudo fluiu. Muitas pessoas falaram para mim na época, vai embora que ainda dá tempo. Corre que ainda dá tempo. E eu lembrei de uma coisa que minha mãe sempre fazia. E ela nunca faltava, ela nunca falta até hoje que minha mãe está viva. Sabe o que é? Culto de oração. Só que lá no Brasil é na quarta-feira, 3 da tarde. A velhinha está lá, com os pedidos de oração. Mão para cima e dando brado da terra. Pastor, o que é isso? Talvez nem todo mundo entende o poder que tem num culto de oração. Mais do que um culto de oração, o poder que tem em orar no altar. Quando alguém fala, vem orar no altar, não é porque ele está junto, não. Porque vale o ímpio passa, vale o crente passa, vale qualquer um passa. Altar é para quem decide mudança. Eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui no altar. Vim aqui na frente.